Olá a todos. O jogo é um excelente meio de aprendizagem. A brincar, podemos adquirir competências fundamentais ao nível cognitivo, mas também ao nível social e emocional. O que aprendemos a brincar? O que podemos aprender a brincar? A perder, a respeitar as regras e a imaginar. No que toca a perder, é desta forma que se aprende a gerir a frustração. No que toca a respeitar as regras, é para aprendermos a ganhar disciplina, termos disciplina. Depois temos também o imaginar, ser capaz de prever cenários e ver para além do óbvio. E há um muito importante que me esqueci de vos dizer. Nós, ao brincarmos, podemos desenvolver o nosso sentido estratégico. Sozinhos ou em equipa, vale a pena pensar antes de agir. Quais são os melhores jogos para aprender? Há tanta oferta que às vezes ficamos sem saber se os melhores jogos são os de tabuleiro, os de exterior ou até os lógicos. O melhor jogo é aquele que faz com que aquele que o joga, se divirta. E a vantagem de haver muita oferta é podermos escolher os que melhor se adequam ao perfil do jogador e à intenção pedagógica do educador, neste caso dos catequistas. É natural que durante um mês se queira fazer apenas um tipo de jogo e depois se pretenda mudar. A vantagem do jogo é permitir que se explorem diferentes possibilidades e se proporcione a mudança e aventura pelo desconhecido. Se o jogo é uma ferramenta que te agrada, então é uma coisa que deves então usar na catequese, pensando num jogo. Não precisa muitas vezes ser um jogo que as pessoas já conheçam. Podemos inventar um jogo que traga uma certa pedagogia, algum conhecimento e que seja, acima de tudo, dinâmico para os miúdos. Não é? Dicas na organização dos jogos. Deixo aqui algumas recomendações aos animadores que querem propor um jogo ao seu grupo. Primeira dica. Ao projetar um jogo, imagina-te no lugar dos jogadores. Ao escolheres ou inventares um jogo, não deves pensar apenas nos teus próprios gostos ou capacidades. Deves pensar sobretudo nas crianças e jovens que pretendes educar com o jogo. São capazes de fazer o que o jogo pede? Vão fazê-lo com gosto? É isso que temos que pensar. Depois temos o participar no jogo com entusiasmo, que é um dos itens que eu vos quero falar. O animador deve ser o mais entusiasta dos participantes. Ao preparar com cuidado os materiais e os locais para o jogo, e ao fazer com empenho o seu papel no jogo, isso permite que os menos entusiasmados se deixem contagiar pelo teu exemplo e permite também mostrar a todos qual é a atitude com que se deve partir para o momento do jogo. Depois, devemos procurar estimular o entusiasmo dos jogadores. Para um animador, não basta participar com entusiasmo. O seu objetivo é que também os jovens se entusiasmem com o jogo. Depois, devemos tentar envolver todos os jogadores no jogo. Durante o tempo de jogo, não deve haver ninguém passivo. Na escolha e na condução do jogo, não se deve permitir que haja uma pequena elite que se diverte enquanto os outros estão passivamente a ver jogar. Depois temos o item que vos vou falar a seguir, a dica,
tem a ver com a novidade. A novidade é a alma do negócio. Por muito interessante que seja um jogo, ele acaba por fartar se for jogado dezenas de vezes seguidas. O papel do animador é propor sempre possível jogos novos. Como a imaginação é limitada, o segredo está em saber propor jogos conhecidos de uma forma nova ou com alguma alteração que os torne atraentes. A dica seguinte é esta: as regras devem ser claras para todos. Um jogo não é um elenco de regras. É, antes de mais, um momento de divertimento e de educação. De divertimento e de educação. As regras servem só para que o jogo possa ser jogado de forma que todos se divirtam. Quanto menos regras houver, mais facilmente serão respeitadas. Mas é fundamental educar para o respeito das regras. Quem não as cumpre deve ser sancionado, mas não excluído totalmente da dinâmica do jogo. O papel do animador é certificar-se que todos entenderam bem as regras. Deve explicá-las de forma clara. Quando as regras são explicadas separadamente a grupos diferentes de jogadores, acontece frequentemente que os entendimentos são diferentes e as confusões nunca mais acabam. Os próprios animadores devem ser os primeiros a pôr-se de acordo com as regras, de acordo quanto às regras. É claro que depois temos outras dicas para vos dar. Por exemplo, devemos garantir as mais... A dica seguinte é esta: as regras devem ser claras para todos. Um jogo não é um elenco de regras. É, antes de mais, um momento de divertimento e de educação. De divertimento e de educação. As regras servem só para que o jogo possa ser jogado de forma que todos se divirtam. Quanto menos regras houver, mais facilmente serão respeitadas. Mas é fundamental educar para o respeito das regras. Quem não as cumpre deve ser sancionado, mas não excluído totalmente da dinâmica do jogo. O papel do animador é certificar-se que todos entenderam bem as regras. Deve explicá-las de forma clara. Quando as regras são explicadas separadamente a grupos diferentes de jogadores, acontece frequentemente que os entendimentos são diferentes e as confusões nunca mais acabam. Os próprios animadores devem ser os primeiros a pôr-se de acordo com as regras, de acordo quanto às regras. Devemos garantir as mesmas oportunidades de sucesso para todos os jogadores. Não há nada que irrite mais os jogadores que uma regra injusta. O animador deve fazer o possível para que ninguém considere as regras como injustas. Depois deve aprender a gerir os imprevistos. Nunca é demais insistir na adequada preparação das coisas sérias e importantes como são os jogos. Mas os imprevistos acontecem. Há material que não é adequado. A meteorologia, por vezes, não ajuda. A reação dos jogadores não é esperada. É inútil irritar-te. Por isso é que eu como digo, é inútil uma pessoa se irritar e tentar obrigar as pessoas a se conformarem de acordo com a planificação feita para o jogo. Há que mostrar bom senso e capacidade de improviso. Outra coisa muito importante: não humilhar os derrotados. Joga-se para ganhar, mas perder não deve ser vergonha. Deve-se evitar prémios para quem vence ou castigos para quem perde. A motivação para o jogo deve ser o jogo mesmo e aquilo que lá acontece: energia, diversão, festa, convívio, autossuperação. Agora, de seguida,
uma das dicas que quero vos dar é que um jogo bom dura pouco. Nunca se deve permitir que um jogo, mesmo quando está a correr muito bem, dure mais que o tempo que é o suposto. É melhor que os participantes fiquem com vontade de mais do que fiquem fartos. Depois, no final de cada jogo, deve ser feita uma avaliação. Nunca é demais insistir sobre a importância da avaliação. A avaliação com os jogadores, a avaliação com os animadores envolvidos, a avaliação pessoal. Espero que tenham gostado deste nosso podcast.